querido, Deus abençoe. Estamos aqui no nosso devocional bíblico e hoje é o nosso 22º dia. As pragas das rãs. Capítulo 8 ao 10 do livro de Êxodo. E depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixai ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferireis com a rã todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixai ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão da frente de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou muito mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão e fere o pó da terra, para que se torne em piolho por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens, no gado, em todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor lhe tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, eis que ele falou: deixai o meu povo, para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviareis enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre todo o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes, e também a terra que eles estiverem serão só enxames. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então daqui em diante, tudo que acontecia no Egito não afetava o acampamento dos hebreus. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Lendo aqui, parece que um sinal foi atrás do outro, mas não foi. Houve um período em que o sinal se dava, depois havia uma conversa de Arão, Moisés com Faraó. Faraó não permitia, então Deus dava outra ordem. Isso durou por algum tempo, né? Não foi assim, acabando um e tendo o outro, não. Foi na medida que Faraó foi recusando, Deus então ia dando seus sinais. E chegou ao ponto que os seus magos já não podiam acompanhar mais. Os dois primeiros eles até fizeram, mas depois não mais. Versículo 24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos,
não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor o vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e de todo o teu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar o Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e de todo o povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda mais uma vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Depois o Senhor então disse a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixai ir o meu povo, para que me sirva, porque se recusareis, ou se recusares, deixá-los ir ainda mais esta vez, e por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, e sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreria nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e também não deixou ir ao povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios das cinzas do forno, e Moisés a espalhe para o céu, de diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Moisés pega então da cinza e sopra, e ali então começa mais uma peste. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, ponte diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixai ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pagas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus estava dando uma lição a Faraó ali, porque cada praga estava contestando um Deus que ele cria, e toda a sua autodivindade, né? E Deus mostrando que verdadeiramente ele não era nada, e que Deus era verdadeiramente o Senhor de tudo. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor no seu coração, deixou seus servos e seu gado no campo. Já começou a haver uma divisão na terra do Egito. Muitos já começaram a atentar os sinais que fazem, inclusive os magos. Mas muitos não deram ouvido, né? Porque Faraó ainda os convencia que ele era o Senhor de todas as terras. E o rei, o Sete e todos os deuses do Egito iriam protegê-los. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito,
sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara, então, para o céu. E o Senhor deu trovões e saraivas de fogo, corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Saraiva aqui são pedras de fogo. Então, na verdade, Deus derramou pedradas, né? Foi pedra. O povo morreu a pedrada de fogo, aonde caía as pedras de fogo se incendiava. Então foi uma grande destruição em toda a terra. As grandes estátuas do Egito caíram a pedradas de fogo. Então tudo que era aos olhos indestrutíveis começou a se tornar pedaço de papel, de papelão. Foi tudo destruído. E havia saraiva de fogo misturado entre as saraivas, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Versículo 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde homens até animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde era o povo dos hebreus, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais pedrada ou saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a ceva foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeiro não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva de fogo e os trovões, continuou a pecar, e agravou seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. É o papel do inimigo, de Satanás, né? Mentira, mentiroso. Então ele mentia a Moisés, alcançava a graça e depois voltava atrás na sua palavra. Mas Deus já não sabia disso, pastor? Claro que sabia, mas era a lição que Deus estava dando. Ele falava uma coisa e não cumpria. Todas as vezes que ele não cumpria, ele era então ali alcançado por uma praga. Deus então ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusas a humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos seus termos, e cobrirão a face desta terra, que a terra não poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. E o que ficou da saraiva também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, as casas de teus servos, as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Já começou então. Próprios servos de Faraó começaram a ver e se render ao poder, infinito do Deus dos hebreus, do Deus de Israel. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito,
para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo o que deixou a sarava. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram, foi muito gravíssimo. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriam a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, e em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que vos perdoe meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor o vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. E nem ainda um gafanhoto ficou sem todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel novamente. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre Faraó e para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também as vossas crianças contigo. Porém Moisés disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis o deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te que não mais veja o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E aqui o próprio Faraó sentenciou, porque aqui foi a última praga. Nós vamos ver isso aí no próximo vídeo, né, no capítulo 11 em diante. Aqui foi uma bela lição para nós. Deus não queria destruir o Egito, e não queria destruir a Faraó e nem sua família, nem nada. Mas Faraó se julgava um Deus, e além do nosso Deus não há outro. Então a lição maior aqui é que, enquanto nós não ouvirmos ao Senhor, sofreremos consequências. E no dia que passarmos a ouvir, então teremos aí a misericórdia e a bondade de Deus. Então aqui fica essa lição. Faraó não quis ouvir a Deus, então ele sofreu consequências. No dia que ele ouviu, já era tarde, porque não era para o seu filho ter morrido, mas morreu. Você veja bem, que ele permitiu o povo ir depois que perdeu. Então, se ele tivesse feito isso do primeiro momento, ele não teria ali sofrido a catástrofe que sofreu. Então, fechamos aí o capítulo 10 com esta lição, das 10 pragas, né? Vai faltar uma aqui ainda. Dê ouvidos ao Senhor, porque em todo o tempo que nós não damos ouvidos a Deus ou a palavra dele, consequências virão. Mas se estamos vivendo consequências e passamos a dar ouvidos, então todas as pragas são cessadas, porque Deus é um Deus misericordioso, e um Deus de amor e um Deus de paz. Fique na bênção, até o próximo vídeo.